Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Boulos, que disse que a esquerda está perdendo a guerra cultural para a extrema-direita, né? Ou seja, é um artigo aqui no Brasil 247, então, lógico, isso é a visão da esquerda, né? Para eles existe esquerda e extrema-direita, não existe direita, né? Mas ele acha, o Boulos acha que eles estão perdendo a guerra cultural para a direita. Vamos entender os argumentos dele aqui, porque eu acho interessante esse tipo de coisa. Tem que ver o que o pessoal está pensando do lado de lá, né? Eu acho que sim, nós estamos ganhando, é o que eu falo para vocês, né? A direita tem conseguido atingir corações e mentes das pessoas com muito mais facilidade que a esquerda, justamente pelo enfraquecimento das vias de comunicação centralizadas, né? A esquerda sempre confiou na teoria do Gramsci, né? Ela povoou as relações de jornais, a parte cultural, a academia e coisa e tal. Controlando esses centros de divulgação de informações, a gente vai conseguir dominar o ideólogo nacional. E, de fato, funcionou durante muito tempo, né? Só que as informações descentralizadas e distribuídas quebraram essa ideia da esquerda, né? Vamos falar sobre isso daqui, vamos ver o que o Boulos está acertando e o que ele está errando nessa história. Essa notícia foi sugerida por Saudades da Casquinha de R$1, É Tudo Mentira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Boulos fez uma reportagem agora aqui para o Brasil 247, uma entrevista aqui para o pessoal, dizendo que ele afirmou, a entrevista ao Portal Metrópolis, desculpa, não foi ao Brasil 247, que a extrema-direita tem vencido a guerra cultural no Brasil e no mundo ao promover discursos que dialogam diretamente com trabalhadores precarizados e pequenos empreendedores de periferia. Segundo Boulos, esse fenômeno representa um dos maiores desafios para a esquerda contemporânea. Estamos falando de milhões de pessoas que vivem nas periferias que a esquerda não conseguiu fazer uma disputa de valores adequada, de visão de mundo, para atrair esse segmento para o seu projeto, destacou ele. Então, olha só, isso aqui é a coisa que eu falo para vocês. Quem está ganhando essa guerra, na verdade, é a economia, tá? É a informação descentralizada e distribuída. Porque, vamos combinar, aqui no Brasil, a direita estava relegada a um segundo plano tão forte em política, né? Que aqui no Brasil praticamente não havia partidos de direita aqui no Brasil já há muito tempo, né? A direita sumiu no Brasil. Como é que pode a direita retomar dessa forma? Como que a direita fez isso? Quem que fez essa coisa toda? Aliás, a esquerda tem muito essa ideia, né? Quem que está por trás dessa volta da direita e coisa e tal, né? Será o Bolsonaro? Será o Trump? Será não sei o que lá? E não é nada disso. A verdade é que a esquerda tinha ganho totalmente a guerra cultural há bem pouco tempo. O que eles não contavam era com a informação descentralizada e distribuída. E a informação descentralizada e distribuída atua de duas formas. Primeiro, que você quebra aquele monopólio da verdade que havia na imprensa tradicional, né? Durante muito tempo, o que se falava na Globo, o que se falava na mídia tradicional era verdade, não tinha contraponto a isso, né? Agora tem. Agora o pessoal assiste o Jornal Nacional, depois vê o contraponto no X, vê o contraponto no Twitter. Então você tem essa alternativa, isso quebra esse domínio da esquerda. A esquerda fez essa aposta muito certa na questão gramsciana, né? O Antônio Gramsci, né, era um comunista italiano que justamente teve essa ideia. Ele falou que não, que a esquerda, para conseguir conquistar, para conseguir governar, precisa conquistar primeiro os centros de divulgação de informações, que é a imprensa, o mundo cultural e a academia. E de fato fizeram isso, e fizeram isso com uma força muito grande, né? Como que eles fazem isso? Primeiro eles vão influenciando esse pessoal nessas áreas, e depois eles começam, quando eles já têm uma grande quantidade de esquerdistas nas redações de jornal, na academia e nas artes, eles começam o processo de expurgo de quem não for de esquerda. Foi assim que essa foi a estratégia da esquerda, e funcionou muito bem. Se você parar para pensar, por que a mídia tradicional só tem esquerdista hoje em dia? Por que você vê os artistas só tendo esquerdista hoje em dia? Porque um artista que fala contra a esquerda, olha, a Jojo Todinho, por exemplo, é limado pelo resto do pessoal. O pessoal faz uma pressão enorme para expurgar essa pessoa. Só pode a esquerda. Essa é a técnica do Gramsci, e que funcionou durante muito tempo, né? O que a esquerda não contava é que a informação iria se descentralizar, como aconteceu. E aí esse domínio deles caiu um pouco, né? E no que caiu esse domínio, voltou a refletir a opinião real da população. A verdade é essa, a população brasileira ela é conservadora, ela é de direita, ela é religiosa, né? A questão toda é que ela estava meio que iludida por esse mecanismo centralizado de lavagem cerebral da esquerda que existiu durante muito tempo
na mídia tradicional, né? Mas tem um outro efeito nisso daí também, é o que eu falo para vocês. Tem também o efeito de que a informação descentralizada mostrou a ineficiência do Estado e mostrou quanto os mecanismos descentralizados são melhores. É o que eu falo sempre. Eu aqui sempre critiquei a CLT. Tem vídeos meus aqui antigões criticando, não, que CLT não serve para nada, que CLT é uma besteira. É só você ver, o pessoal que tem dinheiro não quer trabalhar de CLT, porque paga muito imposto, é só imposto, aquilo ali não tem vantagem nenhuma, né? E, no entanto, os pobres continuavam achando que não, porque a CLT tem direitos, a CLT eu estou protegido, o patrão não pode me demitir por qualquer coisa. Acorda, meu amigo, o patrão pode te demitir por qualquer coisa, de qualquer forma, com CLT ou sem CLT. Ou seja, no final das contas, não tem vantagem nenhuma para o empregado na CLT, né? Mas enquanto era eu dizendo isso, né, e a visão cultural, a inércia cultural das pessoas ainda achando que CLT é uma coisa boa e coisa e tal, eu nunca tive chance. Né? Essa questão do discurso nunca teve chance. O que ganhou essa história mesmo foi a realidade factual. O que começou a acontecer? Começaram a surgir os empregos sem CLT, os empregos via aplicativo, por exemplo, entrega via iFood, motorista via Uber e mais não sei o que. Tem mais um monte agora, tá? Tem um monte de iniciativas desse tipo por aí, né? E aí o que acaba acontecendo? As pessoas foram para esses empregos não porque achavam que ia ser bom, foram por desespero. A pessoa está desempregada, não consegue emprego via CLT em lugar nenhum, porque CLT, como vocês sabem, é um custo enorme para o patrão. É raríssimo as pessoas contratam via CLT, e devia mesmo, né? É o que eu falo. Eu, por exemplo, nunca mais contrato ninguém CLT. Eu morro, mas não contrato ninguém CLT. Para mim, a CLT podia ser resumida em um artigo. É proibido contratar pessoas. É só isso. A verdade é essa. Para o empresário, tem que ser muito corajoso para contratar alguém via CLT no Brasil, viu? Mas, enfim, o que aconteceu? As pessoas começaram a experimentar trabalhar com iFood, com aplicativos, com Uber e coisa. E sabe o que elas perceberam? Caramba, não é que aquele gordo barbudo lá do Ancapso tem razão, né? Realmente, se você trabalhar direitinho, olha só, trabalho é trabalho, tá? Trabalho é sempre uma merda, senão não seria trabalho. É difícil, eu tô aqui, pô, olha só, tô aqui gravando o vídeo hoje, no dia 25, para publicar no dia 26, porque no dia 26 eu tô viajando de trem entre Kharkiv e Kiev. Eu tô cansado, tô gravando esse vídeo aqui, mas eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que ter o vídeo no canal. Trabalho é trabalho, é sempre uma merda. Qualquer trabalho que você faça é uma merda. Tu tem que se sacrificar mesmo. Mas o que as pessoas perceberam é que, caramba, não é que realmente se eu trabalhar direitinho, eu consigo uma boa grana trabalhando desse jeito, né? Não é que é verdade aquele papo de que CLT é um monte de imposto e não tem benefício nenhum para ninguém. Essa é a verdade, né? As pessoas começaram a perceber esse tipo de coisa pela prática. E é o que eu falo. Enquanto eles estão falando aqui de guerra cultural e coisa e tal, eu acho uma ilusão achar que a direita está ganhando guerra cultural. A direita sequer está disputando guerra cultural. O máximo que a direita faz é botar alguns argumentos aqui na internet contra a guerra cultural. Quem está ganhando a guerra cultural, de fato, é a informação descentralizada e distribuída. Porque quebrou a Rede Globo, quebrou esses meios centralizados de impor informações na população. Isso não existe mais e não tem volta, tá? Ah, mas eles vão fazer a censura, vão fazer o projeto aí das fake news e não sei o que lá. Não adianta, meu amigo. Depois que o pessoal descentralizou a informação, ninguém volta para a informação centralizada. Então aqui, ó, ele fala aqui, a disputa cultural e as estratégias da direita. Boulos apontou que a extrema-direita tem consolidado globalmente ao capturar a indignação popular com um discurso de meritocracia e antipolítica, reforçado pelas plataformas digitais. A ideia de que o Estado é o problema e que cada um deve lutar por si é apresentado como libertária e antissistêmica, mas é a mais sistêmica possível. Como assim? Você está dizendo que o Estado é antissistema, ô Boulos? É muito engraçado esse pessoal, né? Não porque nós temos que capturar o Estado para fazer a revolução do proletariado. Meu amigo, acorda. O Estado já fez revolução 200 vezes e sempre quem acaba beneficiado é o próprio Estado. E foda-se o proletário. Aconteceu aqui na Ucrânia, aconteceu na Rússia, na União Soviética, aconteceu em inúmeros lugares, aconteceu em Cuba, aconteceu na China. É sempre a mesma coisa. O Estado se vende como eu vou resolver o seu problema. O Estado só resolve o problema do próprio Estado, de mais ninguém no final das contas, né? Aqui, ó, ele comparou esse cenário com o avanço do fascismo após a crise de 29, alertando, o pessoal tem que recorrer a esse negócio de fascismo, de nazismo, sendo que essas ideologias eram de esquerda. O fascismo e o nazismo nasceram na esquerda, né? Aqui, ó. Ele fala sobre os supersalários. Ok, é direito, eu concordo com o Boulos nessa história, não acho que vai a lugar nenhum essa história do supersalário, já expliquei para vocês em outro vídeo, mas eu concordo com o Boulos nessa, esses supersalários são absurdos mesmo, né?
Ou seja, o que ele está dizendo aqui, em termos de guerra cultural, é que não tem guerra cultural nenhuma. O que a direita está fazendo, na verdade, é simplesmente apresentando as ideias contra a esquerda, quebrando o monopólio da mídia tradicional. As pessoas por si só estão percebendo a verdade, estão percebendo que a informação descentralizada torna estruturas hierárquicas ineficientes. Todas as estruturas, não é só o Estado não, tá? Grandes empresas também perdem com isso. A questão toda é essa descoberta, essa constatação fática é que está ganhando essa guerra, e a esquerda está perdendo. E é por isso que eu digo para vocês, a derrota da esquerda é muito maior do que ela imagina. Ela ainda acha que está numa guerra cultural. Não está. A direita não tem guerra cultural. Devia ter, tá? Eu concordo. O Milei fala isso, que a direita devia lutar a guerra cultural e coisa e tal, e eu concordo com o Milei. A gente tem que sempre deixar claro o nosso ponto de vista e coisa e tal. Mas vamos combinar. A direita é desse tamanhozinho na guerra cultural. O que está ganhando a guerra cultural é a realidade factual. E é por isso que a esquerda está muito mais ferrada do que ela imagina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.